evolução da BNCC, falando a respeito da organização de planejamento, né? Então, eu senti ela trabalhando aí bem, de uma maneira bem concreta, essa questão documental da educação infantil. Então, eu quis trazer um pouco diferente para vocês. Eu quis trazer a prática mesmo, como é que a gente deve organizar, como é que a gente deve fazer, para que a gente possa ter a vivência dessas duas experiências, né? Então, a professora traz aí esse viés assim bem focado nessa questão da estrutura da BNCC, da evolução histórica dessa organização e desses fundamentos, e aí eu vou conversando com vocês a respeito dessa questão de planejamento e organização. E aí, a gente vai falar hoje sobre a ludicidade, né, essa questão da fluidez, da aprendizagem nas interações e brincadeiras dentro e fora da sala de aula. Como é que a gente pode trabalhar, como ela também falou bastante nessa questão da aprendizagem, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira diferente. Como é que você consegue levar a aprendizagem para esses alunos, saindo desse estereotipo de estar dentro da sala de aula, de estar preso naquele determinado lugar, né? Então, hoje a gente vai falar dessa fluidez, dessa questão de você levar a aprendizagem para as crianças, principalmente na educação infantil, né, que eles estão chegando a esse âmbito escolar, de uma maneira muito significativa, que você ensine a esses alunos de uma maneira mais leve, de uma maneira mais agradável. E a gente já discutiu várias vezes que muito desse contexto é justamente a forma como o professor se expressa, a forma como o professor se direciona. Isso faz muita diferença na questão da compreensão desses alunos. E aqui a gente tem um videozinho que eu vou passar para vocês sobre Tintim. É muito interessante esse vídeo. E eu trouxe para vocês justamente porque ele fala dessa aprendizagem de uma maneira mais lúdica, de uma maneira diferente. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ele passar para vocês, tá? E aí vocês vão me ajudando, e aí vocês me dizem, professora, está passando ou não está passando? Se ele não passar, aí a gente vai conversando. Conversando sobre o Caminhando com o Tintim. Deixa eu ver se vai rolar direitinho. E ele está bem humorado hoje. E... Exatamente. Deixa eu ver se o áudio normaliza. O áudio não está saindo normal, não, né? Não, tá travando. Não vai. Não quer trabalhar essa benção. A gente coloca ele aqui, mas ele não abre. Mas aí eu vou mandar ele para vocês poderem observar. O vídeo de Tintim é a mãe, ele tem em torno, eu acho que deve ter uns 2 ou 3 anos, Tintim, e aí a mãe conversa com ele e pede a ele para que eles possam ir para a casa da avó dele.
e deixa que ele direcione o caminho, porque eles moram próximos à casa da avó, né? E a mãe vai e diz a ele que aí é ele que vai guiar. E é muito interessante porque Tintim vai caminhando pelo trajeto que ele já faz habitualmente para ir para a casa da avó, e aí ele vai cumprimentando as pessoas, né? Ele vai cumprimentando o dono da barraca, ele vai cumprimentando as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho. Então, essa caminhada com o Tintim, ele vem chamar a atenção dessa independência, porque hoje eles também falam na aula de hoje, né? Nessa questão da autonomia da criança, de você dar independência a essa criança para que ele possa resolver as suas atividades sozinho, né? Para que ele consiga ter um pouco mais de autonomia, para que ele consiga se desenvolver. E esse vídeo de Tintim é bem bonitinho por conta disso, né? Porque fala justamente dessa individualidade da criança. Você vê que ele é uma criança bem pequena, essa aqui é uma parte do vídeo, e aí ele vai para a casa da avó, ele faz esse trajeto várias vezes. Então, como essas pessoas estão no caminho dele durante todas essas caminhadas, então ele passa, ele conversa, ele aperta a mão das pessoas, é bem interessante justamente essa questão que a mãe deixa que ele vá sozinho na frente, ela não vai segurando na mão dele, né? Ela fica do lado, mas ela deixa que ele tenha essa autonomia de caminhar, de conversar com quem ele quer conversar. Então, esse vídeo de Tintim, ele vem chamar nossa atenção para essa independência. Na escola, não é à toa que muitas crianças elas evoluem muito nessa questão de independência quando elas vão para a escola. Porque quando elas estão em casa, principalmente se elas forem filhos únicos, ou às vezes até um número maior de crianças, mas a proteção dos pais em casa é muito intensa. Então, os pais não deixam que essas crianças façam nada, por medo de que eles caiam, por medo de que eles se machuquem, por diversos medos que são muito normais, né? Mas, querendo ou não, você acaba limitando muito essa criança quando você não permite que essa criança viva, né? E aí, quando ele chega na escola, o professor não tem só aquela criança para dar atenção. Ela tem, no mínimo, outras 10 crianças para dar atenção. Então, o professor ele vai trabalhar essa autonomia na criança, essa questão dele saber a hora de pegar o lanche, né? O professor vai abrindo os lanches, mas a criança já começa a comer sozinha, o professor vai ensinar ela a comer, a segurar a colher. Então, você vai dando espaço para que essa criança vá vivendo, né? E essa vivência faz muita diferença, né? Faz com que essas crianças possam ver como é que funciona o entorno, a sociedade à sua volta, né? Então, na escola, eles têm a oportunidade de realizar muita coisa que em casa os adultos não deixam ele fazer, né? Então, a escola faz com que essa criança se socialize, que ela entenda que ela não é o centro do universo, né? E que outras pessoas também precisam da atenção da professora, né? E que ele precisa se virar, né? E é bem interessante justamente essa individualidade que a gente trabalha na escola. E aqui a gente tem, vamos fazer uma experiência. O que é que eu vejo da minha janela? Então, esse questionamento, quando você observa, é justamente essa questão de Tintim. O que ele vê naquele trajeto, o que ele vê no caminho que ele faz até a casa da avó, né? Se você for perguntar a ele depois, né, ele enquanto criança, na compreensão dele, ele vai te dizer o que é que ele encontra. Ele vai dizer que ele encontra o borracheiro, que ele encontra a moça bonita. Então, ele vai lhe relatar, de acordo com a compreensão dele, quais são os elementos que ele encontra, os elementos que ele vê nesse trajeto. E esse relato é muito importante para a questão da expressividade, para que o aluno possa se expressar, para que ele possa mostrar o que realmente ele consegue absorver naquela caminhada, né? Então é muito interessante você observar como essas crianças vivenciam essas experiências. Então são experiências que para a gente são tão simples, mas que para eles são extremamente importantes,
toda essa observação do caminho para casa, da questão dos pais ensinarem a essas crianças, por exemplo, o nome dele, que ele saiba dizer o seu nome, que ele saiba dizer o nome dos pais e que ele saiba dizer pelo menos onde mora. Então, essas informações, elas são informações que podem ser aprendidas por crianças bem pequenas, a partir do momento que essas crianças começam a falar. E essa é uma informação de segurança, porque quando a criança consegue se identificar, como é seu nome? Ela consegue dizer o seu nome. Como é o nome do seu papai? Como é o nome da sua mamãe? São informações que elas precisam ser inseridas em casa. E muitas vezes os pais não têm esse tipo de consciência, né? Então, são informações que salvam vidas. Criança é uma coisa que cega a gente dentro de 5 minutos. Então, assim, a gente pode perder uma criança por mais atento que a gente seja. Né? Então, se a gente perde uma criança na praia, se a gente perde uma criança no shopping, e ela sabe dizer o nome dela, então a gente tem uma facilidade maior de conseguir se comunicar. Gente, olha, a criança fulana de tal está perdida e tal. Mas tem criança que não sabe. Né? Então, eu acho muito interessante, eu não sei se vocês têm essa consciência, mas lá nos Estados Unidos, essas são umas das primeiras questões de aprendizagem das crianças. Elas aprendem a dizer o seu nome completo, o nome dos pais e aonde elas moram. Eu acho muito interessante, porque a criança pequena, ela aprende por repetição. Ela às vezes não sabe nem o que, é que ela está dizendo, mas você ensaiou tanto com a criança que ela vai conseguir reproduzir. Então, quando alguém perguntar, ela vai saber dizer o nome dela, ela vai saber dizer o nome dos pais, né? Então, se não for uma pessoa má intencionada, ela vai conseguir levar essa criança de volta para casa. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito esse cuidado, né? Mas é um cuidado muito, muito importante, né? Porque a criança é uma coisa que dentro de um segundo você perde aquele danado, né? E se ele tiver pelo menos esse tipo de compreensão, vai ficar um pouco mais fácil, né? E aí depois tem esse outro trabalho que também pode ser desenvolvido, né? Quando você fala coma a natureza, onde você pode trabalhar a questão de uma alimentação saudável, de uma alimentação correta. O que eu acho muito enriquecedor na questão da educação infantil é que o que o professor faz na escola vai para casa, né? Então, o que o professor ensina na escola, o que o professor mostra na escola como sendo correto, como o que é a maneira certa. Então, quando os pais mostram àquela criança uma alimentação, por exemplo, diferente dessa, né? Porque quando a gente trabalha a questão de alimentação vinda da natureza, alimentação saudável, com raízes, com verduras e frutas, a gente explica que coxinha, refrigerante, não são alimentos tão saudáveis para que a gente consuma com muita frequência. Quando os pais oferecem esse alimento àquelas crianças, de imediato eles vão dizer isso aqui não é saudável, né? Eles reproduzem muito o que a gente ensina na escola. Então, a gente precisa aprender a usar essas informações a nosso favor, né? Fazer com que essas informações se tornem mais fáceis, mais simples para essas crianças. Então, a forma como o professor leva essas informações para essas crianças são muito diferentes. Porque, veja, se você vai trabalhar esse slide que a gente está vendo aí, essa alimentação que vem da natureza, que é uma alimentação saudável, que é regada de frutas, verduras, de uma grande diversidade de cores. Se eu trabalho essa atividade com imagens, eu tenho um feedback dessas crianças. E se eu levo um grupo de frutas, se eu levo alguns legumes, ou se eu solicito dos pais que no dia seguinte cada um traga alguma coisa, porque essas coisas você tem que pedir aos pais porque eles são muito pequenos, né? E aí, em vez de mostrar uma figura, você mostra a fruta, você faz com que a criança toque o objeto, que a criança sinta o cheiro, né? Depois você pode colocar ela para provar, para ver se é doce, se é amargo. Veja quantas coisas você pode trabalhar com uma aula muito expositiva, com uma aula extremamente realista, né? Então você vai trabalhar vários aspectos daquela fruta,
daquelas verduras que foram apresentadas pelos seus alunos, né? Então, assim, a forma como você expõe, a maneira como você trabalha, se tiver uma verdura, por exemplo, né? Aí você pode mostrar aquela criança, perguntar se ele sabe que verdura é essa, né? Se essa verdura pode se comer crua do jeito que ela está, se precisa ir para o fogo. Então, assim, vai depender muito da criatividade do professor, mas ele tem aí uma amplitude muito grande de trabalhos a serem realizados. Ele pode ter uma grande diversidade de trabalhos aplicados com uma mesma temática. Então, eu tenho essa mesma temática que é como a natureza. Então, Maria Isabel pode fazer uma aula totalmente diferente cadê outra que eu vi aqui o nome? De Camila. Por quê? Porque a criatividade do professor é individual, então o tema é o mesmo, mas a maneira que cada um desses alunos vão levar essa realidade para os seus alunos é totalmente diferente, né? Então, por isso que eu sempre converso com vocês e digo que o professor ele precisa estar disposto, né? Ele precisa estar muito disposto a vivenciar essas experiências, a levar essas experiências diferentes para a sala de aula. E aí, se eu conseguir tocar o coração de vocês e fazer com que vocês trabalhem essa realidade desse jeito, dessa forma, eu vou estar muito realizada, porque isso vai fazer com que você se torne um profissional extremamente realizado naquilo que você está fazendo. Oh, minha cama resolveu pegar. Muito realizado naquilo que você está fazendo, porque é muito gostoso dar uma aula dessa forma. É muito bom você ver as crianças aprendendo junto com vocês, você partindo dessa fruta. Se você levar um limão para esses meninos provar, você vai morrer de rir, né? Tem daqueles que já conhecem a fruta que não vão querer provar, né? Tem aqueles que vão provar e vão achar amargo, então vai ser extremamente divertido. E aí ele vai aprender que aquela fruta, né, não é doce, é amarga. É assim, é muito prazeroso. Então, você trabalha esse contexto de uma maneira muito, muito significativa. Então, isso para os alunos. Diga lá, meu bem. Eu tenho até um relato da minha menina que, quando ela era menorzinha, ela teve uma aula com a professora dela, a primeira professora, sobre frutas, alimentação, né? E ela, aqui em casa, ela não comia mamão. Eu fazia na salada, ela não comia. Mas lá, como cada criança levou uma fruta e fizeram aquela salada, a professora explicou que é bom para a saúde, tal, tal. Ela chegou aqui em casa, até hoje ela come mamão, depois dessa festa na escola. E aí, você observa, veja que interessante. Ela nunca tinha se permitido, às vezes não tinha se agradado da fruta, e lá naquele movimento com os demais, ela se permitiu provar e gostou, né? Então, assim, é bem essa questão. Então, a forma como você trabalha, como você mostra esses contextos aos alunos, fazem muita diferença. Eu vejo até numa mudança de comportamento. Tem crianças que não têm porque os pais não gostam, ou a própria criança mesmo, não, eu não gosto não de fruta não. E os pais não tentam aí fazer uma coisa diferente. E aí na escola, pelo movimento de todo mundo, aquela festa toda, eles se propõem a provar, gostam, mudam esses hábitos. Então a gente consegue fazer muita coisa na escola, né? Aí a gente tem outra temática. Como as nuvens se movem? Então, você vê que eu trouxe para vocês uma diversidade de contextos, para que você possa analisar como você vai trabalhar isso. A primeira coisa que você pode trabalhar com seus alunos é questioná-los. Alguém já viu a nuvem? Onde é que as nuvens ficam? Como será que as nuvens se formam? Então, assim, você tem todo um trabalho lúdico para fazer. Dependendo do horário da sua aula, você pode levar os seus alunos para olhar as nuvens, dependendo de como esteja o sol, né? O horário da aula que você esteja realizando, você pode levar seus alunos para ver. E aí a gente pergunta se pode tocar, se não pode. E aí a gente começa a trabalhar um contexto falando sobre as nuvens, né? E aí, gente, para que serve uma nuvem? E veja, se você fizer um questionamento como esse a uma criança de educação infantil, vai sair cada coisa, porque qual é a finalidade? Por que as nuvens estão lá no céu? Para que elas servem? Né? Então, você dar a ele esse espaço, fazer questionamentos, fazer com que seus alunos pensem. Né? Então, tirar essa questão do professor de que os alunos da educação infantil, eles são muito bobinhos,
que eles não sabem. Aí muitas vezes o professor, hoje eu vou falar das nuvens, e aí chega despejando muitos conteúdos, falando que a nuvem é isso, a nuvem é aquilo, e o menino fica só observando. Então, pare de querer depositar esse conhecimento na cabeça dos meninos. Tente puxar deles o que eles sabem. Questione ele para ver o que é que eles sabem sobre as nuvens. Se elas se movem, elas ficam paradas, por que elas estão lá? Elas servem para quê? Tente ver o que é que sai dessa criança, né? Qual é o conhecimento, qual é a compreensão que eles têm sobre qualquer assunto. Aqui eu trouxe a nuvem justamente por ser uma questão bem abstrata, que aí você não vai poder levar uma nuvem para o menino pegar, diferente das frutas. Mas aí você pode questionar justamente essa questão de que conhecimento eles têm sobre as nuvens, né? Onde elas se formam, onde é que elas ficam, por que elas ficam no céu, para que elas servem. Então, antes de você trazer a sua informação, tente captar dos alunos qual é a informação que eles têm. Isso vai te levar a observar a compreensão e o desenvolvimento desses alunos de uma maneira muito interessante, porque você faz com que eles se tornem um pouco mais criativos, você vai fazer ele pensar em alguma coisa que não é uma coisa corriqueira, ninguém vai perguntar aos meninos sobre as nuvens, principalmente a criança da educação infantil. Então, em vez de você chegar trazendo conhecimento, tente colher quais são os conhecimentos que os alunos já têm sobre isso, né? O que é que eles vêm a acrescentar sobre esse conhecimento. É muito interessante você deixar com que os seus alunos falem, você tentar captar desses alunos, né, o máximo de informação possível para você direcionar o seu trabalho. Outro que eu também achei muito legal, que seria muito prazeroso na sala de aula, seria essa aula, escute sons. A gente, entre as várias habilidades que a gente viu da questão da educação infantil, você precisa trabalhar bastante a questão da oralidade desses alunos, mas você precisa trabalhar muito também a questão da percepção, da audição desses alunos, de fazê-los ouvir. Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, e também as crianças acabam se acostumando, né, com aquela loucura que a gente vive, as crianças não param para ouvir. As crianças não param para ouvir o cantar dos pássaros, a criança não para ouvir o som das águas. Então, porque de todo jeito é ruim demais de colocar aqui. Mas eu ia trazer para vocês justamente isso. Então, a gente encontra na internet muitos desses sons que são extremamente agradáveis, ou seja, o som dos pássaros, né, o som das águas. Tem muitos sons que são utilizados até como calmantes, né, para que você consiga acalmar e deixar as crianças relaxadas e fazer com que elas aprendam a ouvir sons, a ouvir o que está à sua volta, né? Então, isso são habilidades que você tem estratégias diferentes para ouvir. Então, sempre depois do recreio, para crianças infantis, tem o horário do descanso, né? Tem o horário de você descansar um pouquinho, justamente para que as crianças se acalmem um pouco, porque elas voltam do recreio com muita energia, porque elas correram muito, elas brincaram muito, e se elas não tiverem um momento para que elas se acalmem, você não consegue fazer mais nada depois do recreio. Então, tem sempre aquele momentinho, 5, 10 minutinhos, que os professores pedem para que os alunos deitem a cabecinha na banca, fechem os olhinhos e relaxem um pouquinho. Então, esse aí seria um momento excelente para que você comece a colocar esses sons dentro da sua sala e peça a eles que só escute bem direitinho. E aí, quando esse momento terminar, você começa a perguntar aos alunos o que eles estavam ouvindo, sabe? Para você ver se realmente eles identificam de que som é aquele. Né? Se você bota o som de cachoeiras, o som das águas, né? Quando você voltar, pergunte a ele, vocês estavam escutando o quê? Que música foi essa que a tia colocou? Isso é uma música? Onde é que a gente encontra essa música? A gente escuta dessa música no rádio, né? Mamãe bota na TV, porque hoje em dia a gente ouve mais música, né? Na TV, no YouTube, etc. E aí você pode perguntar, você já ouviu? Sua mãe na sua casa, você escuta essas músicas? Sabe? Você vai puxando essas informações dos alunos. E aí, num segundo momento, obviamente, você vai trocar esse som, né? A gente tem som de chuva, tem som de vários instrumentos. Ah, é maravilhoso. Até bom para vocês.
vocês relaxar. Eu vou ver se eu encontrar alguns, aí eu boto no grupo para vocês verem. É maravilhoso. Ia colocar aqui, mas nem o vídeo pegou, né? Só Jesus, minha causa. Para vocês relaxarem um pouquinho. Mas é muito gostoso, sabe? São estratégias de você trabalhar. Então, em vez de você fazer esse momento de relaxamento com as crianças, só pedindo a eles que se deitem na banca e fiquem lá tranquilinhos, então você pode trabalhar esse momento, que é um momento que ele vivencia todos os dias, já trazendo algum contexto que vai se tornar aprendizagem para aqueles alunos, que acabe atingindo uma das várias habilidades e direitos de aprendizagem que a gente tem na educação infantil. Então, essa criatividade, esse jogo de cintura que o professor tem de aproveitar todos os momentos que ele vivencia dentro da sala de aula, faz muita diferença num contexto geral, né? Então, depois desse momento que ele passou relaxando, passou descansando, e aí você começa a questionar o que é que ele estava ouvindo, se ele reconheceu o que era aquilo, e daí você já tem como dar uma observada que tipo de ambiente essa criança vive, se ela tem contato com animais, né, ou se ela vive numa cidade totalmente sem acesso a esse tipo de coisa, né? Ó, para você ter ideia, tem crianças, né, em cidades grandes, né, que não é o nosso caso, em cidades grandes que nunca viu uma galinha, não viu uma galinha. Pensa que o frango já é daquele jeito, ele nunca viu uma galinha, ele nunca viu uma vaca, né? Então, assim, essas coisas são muito fora da realidade dessa criança. E isso nunca foi trabalhado com ele enquanto educação infantil, não foi trabalhada essa ludicidade. Óbvio que você não vai levar uma galinha para a sala de aula, mas você poderia levar imagens de galinha, trabalhar, né, mostrar realmente vídeos e tal. Então, assim, são coisas que não fazem parte da realidade deles, cotidiana, até porque nas ruas do centro da cidade você não vai encontrar uma galinha correndo pelo meio da rua, já na nossa realidade a gente encontra, mas essas crianças elas não têm acesso a esse tipo de informação, né? Eles não têm acesso a esse tipo de realidade, a realidade deles é outra, né? Então, são diversidades, são questões que você pode trabalhar enquanto professor, para fazer diferente, mostrar realidades diferentes, né? Qual natureza você vê da sua janela? Isso é bem legal. Por quê? Porque você pode questionar isso para as crianças. Até na janela da escola, dependendo do ambiente que você esteja. Você pode perguntar a ele, olha, se a gente for para a janela, qual é a natureza que a gente vai ver? A gente está vendo árvores, a gente está vendo bichinhos, o que, que a gente está vendo? Né? E aí você pode também depois levar esse questionamento para que ele observe da casa dele. Depois disso ser trabalhado na sala, de você vivenciar e identificar que natureza é essa que você está vendo aqui em volta da nossa escola? Será que na sua casa tem uma natureza igual a essa? Será que a natureza da sua casa é mais bonita do que essa ou não é? Então, você está trabalhando com perguntas simples, questão de observação, questão de diferença, para que a criança se expresse. A natureza da casa dele é mais bonita do que a sua, que ele está vendo ali na escola? Se ele diz que sim, que na casa dele é mais bonito, e aí ele vai ter que lhe explicar. Então, explica a ti o que é que tem de tão bonito na natureza que você vê na sua casa. Então, você dá à criança essa liberdade de que ele diga o que realmente tem lá, ou que ele crie na cabeça dele o que ele acha que é uma natureza bonita. Então, nessas duas vertentes de aprendizagem, é muito rico. Se a criança consegue relatar aquilo que ela vê, é muito significativo. E se ele consegue criar o que ele acha que é uma natureza bonita, também é muito significativo, né? Mostra que a criança realmente compreendeu aquele contexto que foi trabalhado e ele, dentro da sua imaginação, ele cria coisas mais bonitas, mais coloridas, flores, passarinhos, né? Então, as duas formas de se expressar, elas mostram a questão da aprendizagem e da evolução dessas crianças. Então, você observa que hoje a gente trabalha muito ouvindo, solicitando da criança, né? Então, a gente saiu muito desse papel de detentor do saber, né? A gente está muito dentro do contexto de mediação.
eu estou mediando, eu estou organizando esse conhecimento, eu estou direcionando a aprendizagem dessa criança. Mas hoje o professor se dispõe a questionar, se dispõe a ouvir, se dispõe a analisar o que a criança entende. Então, tudo isso é uma evolução no nosso papel enquanto mediador do conhecimento. Nós já perdemos esse papel de detentor único e exclusivo, conhecedor do saber. Perdemos ele já faz algum tempo. E graças a Deus por isso. Aqui diz assim, quando o risco vale a pena. Aqui tem um vídeo também, eu vou mandar esse vídeo para vocês que é muito interessante. Quando ele fala dessa questão, quando o risco vale a pena, é justamente aquela questão que eu falei com vocês no início. Quando os pais limitam muito essas crianças, eles não deixam que essas crianças brinquem na terra, porque na terra tem micróbio e a criança bota as coisas na boca e ele vai ficar doente, né? Então, ele não deixa que ele brinque com animais, porque animais têm pelos e têm doenças e essa criança vai adoecer. Então, essa privação, esse excesso de cuidado, isso prejudica o desenvolvimento da criança. A criança ela precisa ir para o chão, ela precisa mexer com a terra, ela precisa se sujar. Por quê? Esse contato cria anticorpos nessa criança. Essa criança precisa ter acesso a esse tipo de micróbios, como se bem diz, né? E ele vai criar autodefesas. Né? Então, aqui você observa que as crianças estão fazendo aí uma mistura com cascas e terras, né? Eu imagino que seja algum tipo de preparação para que eles possam plantar, né? E aí no vídeo a gente vai poder ver bem direitinho essa questão de que quando o risco vale a pena, ou seja, quando você precisa, obviamente, dar uma assistência àquela criança, você vai acompanhar o que está acontecendo com aquela criança, mas de uma maneira a deixá-la livre para fazer, né? Deixá-la livre para aprender, que está muito relacionado com o caminhando com o Tintim, né? Então a mãe fica do lado dele, tem determinados momentos que ela segura na mão quando são obstáculos e algumas coisas que ele não consegue fazer sozinho, mas boa parte do trajeto ela deixa que ele caminhe sozinho, que ele descubra, que ele converse com as pessoas, né? Então, esse risco é necessário, essa criança precisa ter espaço, ela precisa ter autonomia. Olha para cá a zorra que está sendo, como é que essas crianças vão para casa hoje, ó? Porque elas estão na escola, olha a quantidade de bolsa que tem aqui, tá vendo? Então, eles estão juntos aqui fazendo alguma coisa, parece uma mistura de comida, não é? Mas eu acredito que seja essa questão de organização para plantação, né? Então, veja o quanto significativo e rico fica uma aula como essa, né? As crianças vai ser um caos, tudo que vai ser trabalhado, mas é muito, muito significativo o que eles vão aprender com essa aula, né? Então, esses riscos, sim, são necessários. Esses pais precisam entender que essa vivência é que faz com que a criança aprenda, né? Então, é necessário que ele tenha espaço, que ele corra. Muitas vezes ele cai, se machuca, faz parte da aprendizagem, né? Então, tem muita criança que você vai observar quando você estiver em sala de aula, que quando essa criança chega na escola, ela tem dificuldade até de interagir com as outras crianças, porque ela tem medo de tudo. Ela tem medo de correr, porque a mãe dela disse que ela não corresse, senão ela ia cair, ia se machucar. Ela não tem coragem de subir lá para escorregar, porque o escorrego é alto, ele pode cair. Então, assim, os pais, eles colocam um terror muito grande nas crianças. E esse medo faz com que a criança se retraia e não consiga se socializar. Só que a criança ela é tão pura e tão inocente que esse medo vai se perdendo. Por quê? Porque não tem ninguém ali do lado dele alimentando aquele medo. Então ele vai ver que a mãe dele disse que ele não podia correr, senão ele ia cair. Mas se todas as outras crianças estão correndo, por que ele não pode correr? Então, com pouco tempo, ele vai estar correndo junto com os outros meninos também. Então, essa pressão que é colocada pelos pais em muitas, muitas crianças, principalmente os filhos únicos, né?
Então, isso faz com que a criança fique muito retraída, ela fique muito assustada, tenha medo de tudo, tenha medo de fazer qualquer coisa, porque esse medo é um reflexo do que os pais têm, né? Daquele cristalzinho se quebrar, daquele cristalzinho se machucar, né? E aí eles sabem que essa criança precisa viver tudo isso, né? Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, se vocês conheceram, vocês abrem aí o microfone e relatam. Vocês já conheceram pessoas que, às vezes, quando a criança nasce, ou quando as pessoas vão visitar, aí o povo, olha, não pode dar beijo nesse menino, aí tem que passar álcool nas mãos, e tem que lavar, e tem que não sei o quê. Hoje em dia, obviamente, diante da pandemia é diferente, mas antigamente mesmo, quando não tinha nada disso, tinha gente que era uma coisa para você chegar perto de uma criança para poder ver, né? E tem que passar, tem que lavar a mão, e tem que isso, e tem que aquilo, não pode dar cheiro, não pode isso, não pode aquilo. Aí você, meu Deus, né? Então, assim, essa criança não vai ter contato com ninguém, não. Ninguém pode chegar perto dessa criança, não, né? Então, se ninguém podia nem tocar essa criança sem lavar a mão, sem passar álcool, sem isso, sem aquilo outro, obviamente a mãe não ia colocar esse menino no chão jamais para brincar com terra, jamais para ter essa vivência, né? Então, eu já tive experiência de criança que adoece e quando chega no médico, que o médico começa a questionar os pais, né, em relação a essa vivência, ele diz à mãe: essa criança precisa ir para o chão, essa criança precisa brincar com terra, essa criança precisa de anticorpos. Por isso que essa criança está doente, porque ela não desenvolveu anticorpos para se defender. Então, qualquer gripe que bate nesse menino derruba ele, né? Então, essa vivência de estar no chão, de tocar em animais, de tocar em terra, isso faz com que o corpo dessa criança aprenda a se defender, né? Então, isso é biológico. A gente precisa dessa defesa, né? As vacinas que a gente toma, né? Se eu tomo vacina contra o sarampo, por exemplo, aquela vacina é feita com uma quantidade insignificativa de sarampo que não vai me fazer mal, mas que vai ser inserido dentro do meu organismo e vai fazer com que o meu organismo comece a identificar aquele ser estranho que foi colocado dentro do meu corpo e a partir daí ele consiga fazer defesas, né, criar anticorpos para me defender contra o sarampo ou contra qualquer doença, né? Então, se a gente tem aí, pronto, se você vê aí o antídoto sobre o veneno de uma cobra, como é que esse antídoto é feito? Com o veneno da própria cobra, né? Então, a gente precisa viver a experiência para que o nosso corpo consiga aprender a se defender, né? Então, é quando esse risco vale muito a pena. E essa questão a gente até observa, né? Tipo, tem crianças que sempre vivem ali, brincando na terra e tal. E a coisa mais difícil do mundo é eles adoecer. Já as crianças que vivem sempre debaixo das asas dos pais, que não podem tocar na terra, que não podem ir para o chão, são crianças que, na maioria das vezes, vivem doentes. Não pode bater o vento que está gripado, não pode fazer nada que está caído. E é o maior rebuliço. Mas observa essa questão, né? Tipo, o filho de fulano é criado às soltas, ninguém vê ele adoecer. A gente faz esse comparativo muito assim, filho de pobre e filho de rico, né? Porque a gente que é filho de pobre, a gente tem sim uma liberdade de estar fora, de brincar com os outros colegas da rua, alguma coisa. Hoje em dia a gente tem, os pais têm um pouco mais de cuidado, mas a gente antigamente tinha essa liberdade. E filho de rico não ia para a rua brincar com os meninos de rua, né? Mas aí você vê que são crianças que correm, que andam descalço, e tem toda uma liberdade que outras crianças não têm. E essa liberdade faz justamente com que essa criança tenha uma imunidade maior, ela tenha uma defesa no corpo maior. E é como você diz, elas adoecem muito menos, porque o corpo dela tem anticorpos para a grande maioria das coisas que estão ali à volta dessa criança, né? E aí, quando uma criança não tem acesso a isso, quando a doença vem, quando o vírus vem, ela derruba ela com uma intensidade muito maior, né? Então, isso é muito real, isso é ciência, isso é biologia, né? Mas muitas vezes os pais, por uma autoproteção, e quando eu digo que é, na grande maioria das vezes, aqueles que são pais de filhos únicos, né? É porque é o seu primeiro filho, é todo um cuidado, você tem, parece que é um bibelô que você tem medo de quebrar, né? Se você tiver aí um acompanhamento de pais que vá desmistificando isso e tirando essas ideias, beleza. Senão você vai alimentando
essas coisas, e isso acaba prejudicando a própria criança, o desenvolvimento, a socialização dessa criança. A escola como encontro com a natureza desde a educação infantil. Então, aqui é uma aula expositiva, né, onde a professora levou as crianças para ver uma horta. Né? Isso pode ser utilizado para que a criança vá ver um jardim, se você estiver trabalhando alguma coisa referente a flores. Então, quando você estiver projetando a sua aula, quando você estiver pensando na sua aula, tente trazer a sua aula para dentro de algum ambiente que seja da escola. Então, vamos ver que você vai trabalhar árvores, né? Então, tente ver se na sua escola tem algum lugar que tenha árvores, para que os alunos possam ir analisar. Veja que aqui eles estão de binóculo, né? Observando essa questão das flores, do jardim. Aí, por que a utilização do binóculo? Porque o binóculo ele tem essa possibilidade de você olhar uma imagem e ele trazer essa imagem para bem perto de você, ou levar ela para bem distante, de acordo com a lente que você está olhando. Né? Então, são questões que podem ser trabalhadas também com essas crianças. Tem a questão lá no primeiro slide, se eu não me engano, que passa a criança com uma lupa, olhando o tronco da árvore. Né? Então, essa lupa vai dar uma amplitude de imagem a essa criança, que vai fazer com que ele veja coisas que habitualmente ele não olha. Né? Então, você observar, por exemplo, quais são os bichinhos que estão presentes ali naquela árvore, que moram ali naquela árvore. Então, muitas crianças nunca pararam para observar essa questão. Né? Os formigueiros que estão ali próximos àquelas árvores, aquela colônia, aquela forma de vivência, né? O quanto as formigas são organizadas, o que as formigas conseguem fazer. Né? Então, assim, são vivências que você pode trabalhar em sala de aula de uma maneira muito, mas muito rica, né? Fazendo com que essas crianças observem situações que habitualmente ninguém nunca parou para mostrar a essas crianças, nunca levou eles para observar. Né? Então, você vê que o encantamento deles vai ser uma coisa incrível. Né? Por aqui a gente já olha as carinhas deles aqui, né? Dependendo dos questionamentos que a professora esteja fazendo, ou as próprias observações que eles façam naquele ambiente. Né? Então, assim, tem dentro das suas possibilidades, porque tem escolas que têm umas áreas verdes bem legais, bem significativas. Já tem outras que não têm, né? Então, se não tem, a gente tem que ver aí. Às vezes tem jarros de flores. Pronto, tem escolas que não têm áreas verdes, mas tem flores ornamentais, ou seja, flores de plástico. E aí você pode levar e pode, poxa, não tem flores de verdade. Vamos levar essas flores ornamentais, essas de plástico, para mostrar às crianças. E aí você pede para eles analisarem. Aí você já encontraram essa flor em algum lugar? Vocês já viram essa flor em algum lugar? Né? E aí depois você pode perguntar, essa flor está viva? A gente precisa colocar água? Precisa colocar alimento para essa flor? Será que ela está viva? Você vai fazendo, então veja que a criatividade do professor faz com que ele consiga dar uma aula com os objetos que ele tem. Se ele tem uma área verde bacana, que dá para levar os meninos para ver, para estudar, show. Se não dá, vamos levar eles para ver essa diferença, né, dessas flores que são artificiais. Né? Se isso acontecer, se na casa dele tiver uma flor de verdade, na hora que ele chegar na casa dele, ele vai imediatamente olhar essa flor de verdade, para ver a diferença dessa flor de verdade que ele tem na casa dele para a flor de mentirinha que a professora mostrou a ele na escola. Né? E no dia seguinte ele vai chegar te contando o que foi que ele viu, o que foi que ele observou, certo? Então, assim, quando o professor está disposto, a falta de vários fatores não é desculpa para que você não faça um bom trabalho. Porque aí você vai encontrar muitos profissionais que sempre vão estar reclamando do que não tem. Ah, eu não posso fazer isso porque não tem. Vê? Ah, eu não posso dar essa aula porque aqui não tem uma área verde, uma área bonita para levar meus alunos. Por isso que eu não vou fazer essa aula. Beleza, não tem área verde na escola. Acontece, dependendo do lugar, realmente não tem. Ah, você pode. Veja se na escola sempre tem. Se não tiver, não é possível, que em casa você não tem uma flor de mentirinha para você levar para a escola, né?
Ou você pode até pedir aos pais. Os pais ajudam muito, você pode pedir a eles. Né? Olha, amanhã eu quero dar uma aula sobre flores. E aí a senhora tem alguma flor ornamental em casa que possa me emprestar para eu dar essa aula e tal? Porque não é sempre os pais que vêm buscar e vêm levar as crianças. Então, assim, você pode utilizar esses pais a seu favor. E eles vão ficar muito satisfeitos de saber que você está buscando fazer coisas diferentes para dar aula aos filhos dele, sabe? Então, muitos materiais a gente não tem, mas a gente pede, né? Então, você diz o que é que você pretende fazer, vê quais são os pais que tem, certo? Então, assim, vai à disposição de cada um. Aí aqui, ó, esse é um projeto que é uma plantação, é uma horta feita com crianças de educação infantil, né? O que o espaço escolar nos conta sobre as concepções da educação infantil. Como podemos pensar os espaços escolares relacionados com o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças? Qual é o diálogo possível entre a escola e a cidade? Então, vamos começar. Quando a gente fala que o espaço escolar nos conta sobre essa concepção de educação infantil, né? É justamente você observar o que é desenvolvido com essas crianças. Eu lembro que o ano passado foi feito na creche da escola onde eu trabalho um projeto de reflorestamento, que veio até, se eu não me engano, da prefeitura, para plantar árvores, que na nossa escola ela tem uma área verde bem, bem interessante e o solo é muito rico. Então, veio esse projeto para se trabalhar essa questão de reflorestamento. E aí foi feito um trabalho tão bonito na creche, que eram o pessoal da prefeitura cedia as mudas, né? E aí o projeto era para que os professores plantassem, a equipe da escola plantasse. E as professoras disseram que não, vamos fazer um projeto, quem vai plantar essas plantas são as crianças. E cada criança vai adotar uma árvore, ele vai dar um nome a essa árvore. Então é ele que quando chegar, a gente vai levar para ele colocar água, para ele cuidar da planta, para que haja um contato, né? um pertencimento daquela criança. E foi muito incrível, né? Então, obviamente, os professores estavam junto com essas crianças, as mudas vieram, cada criança, se eu não me engano, cada 2 crianças ganhavam uma muda, né? Então, era aquele par de criança que era responsável por aquela muda. Aí, vê só a criatividade dos professores. As 2 crianças precisam entrar num acordo para escolher o nome, né? Então, aquela muda ia ter um nome. Mas as crianças sozinhas, elas precisavam juntas discutir e escolher um nome. Então, veja, você já trabalha a questão da cooperatividade, da questão da autonomia da criança, porque uma criança ia ter que ceder, né? Porque cada um ia ter uma ideia, mas só uma ideia podia prevalecer. A planta só podia ter um nome. Aí a professora fazia a plaquinha, colocava o nome. Olha, pense numa coisa criativa que eu achei muito rico. É uma coisa simples, né? De fazer, foi feito esse reflorestamento. Tem várias plantas plantadas até hoje na escola e ainda segue com a plaquinha no nome dos meninos. Era a maior festa quando eles chegavam, eles pediam logo a professora para colocar água e não sei o quê. Aqui, o projeto é até mais simples, que é uma horta, né? Plantar coentro, cebolinha, que aí são verduras que vão ser utilizadas pelas próprias crianças na hora do lanche, né? Então, aí você pode fazer todo esse processo inicial com essas crianças. Veja que aqui o trabalho foi desenvolvido dentro de pneus, né? E aí as crianças vão fazer todo esse processo, elas estão envolvidas nesse processo. Vê para aqui, pela fé, né? Então, assim, é um processo muito criativo para essas crianças. E eles vão fazer isso aí como se fosse uma brincadeira, né? Eles não têm noção de todo o contexto que envolve essa atividade que foi projetada pelo professor, né? Então, assim, é muito nessa ótica de compreensão, né? Como a gente pode pensar os espaços escolares relacionados com o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Então, você precisa trabalhar desde a educação infantil que aquele espaço é deles, que eles precisam cuidar daquele espaço, que eles precisam zelar por aquele espaço,
né? Então, essa questão de consciência social, né? De trabalhar essa questão de você, as verduras que você está plantando, você vai ver a merendeira tirando essas verduras para fazer alimentos para você. Você começa a entender como é que funciona essa questão, né? Então, você vai dando à criança uma compreensão, né? E qual é esse diálogo possível que a gente pode fazer entre a escola e a cidade? A partir do momento que você mostra a essa criança que a escola é um espaço que é dele, que é pertencente a ele, ele também entende que a cidade é pertencente a ele, né? Então a gente evita essa compreensão de vandalismo, que infelizmente ela começa a ser cultivada desde muito cedo. Então, as crianças pensam que a cadeira que eles quebram é o prefeito que vai pagar, é o governador que vai pagar. Então, quando a gente diz a essas crianças, obviamente, de acordo com a evolução deles, mas a gente trabalha muito isso a partir do quarto, quinto ano, a gente já começa a mostrar essa consciência social a eles de que aquela cadeira que foi quebrada não é o prefeito que vai pagar, não é o governador que vai pagar, são os pais deles que vão pagar, através dos impostos que são cobrados. Então, aquele dinheiro poderia estar sendo utilizado na saúde, poderia estar sendo utilizado na reforma da escola, mas está sendo gasto para consertar uma cadeira que ele poderia não ter quebrado, né? Então, são consciências que você, dentro da escola, vai trabalhando com seus alunos, vai mostrando a eles como é que realmente a situação funciona. E, por incrível que pareça, toda a mudança da sociedade está na educação infantil. A base da aprendizagem, graças a Deus que hoje se vê a educação infantil com uma visão muito diferente, né? Então, assim, o que a gente aprende na educação infantil, as habilidades que a gente desenvolve na educação infantil, elas crescem junto com o indivíduo. Da mesma forma que habilidades que não são bem trabalhadas na educação infantil, elas vão ser dificuldades que vão ser apresentadas durante toda a vida daquela criança. Se você pega uma criança que pega no lápis assim, não sei se dá para você ver aqui, assim, isso aí é um reflexo da educação infantil, do professor da educação infantil, que não ensinou a criança a pegar no lápis corretamente. Porque é você que ensina. Então, se a criança pega assim e ninguém esteve atento para fazer e ensinar o posicionamento certo, aí mostra uma falha na educação infantil. E isso atrapalha a escrita do aluno, a letra do aluno. Veja, uma coisa tão simples: o segurar o lápis, né? Isso é uma habilidade trabalhada na educação infantil. É o primeiro contato que ele tem. Então, obviamente, muitas vezes ele pega assim, porque em casa ele pegava assim. E aí a professora vai ensinar que não é dessa forma, seria assim, para apoiar, para escrever, para ficar mais fácil. Mas às vezes naquela correria você nem percebe. E aí, se você não conserta isso, essa criança vai desse jeito. E depois que ele sai da educação infantil, ele não vai mais conseguir segurar o lápis direito, porque ele já formou esse conhecimento, ele já aprendeu a escrever o nome dele com a posição do lápis, a posição da mão desse jeito. Então, quando ele chegar no primeiro ano, no segundo, mesmo que o professor queira consertar, ele não vai mais conseguir, né? Porque o início do trabalho foi na educação infantil. Foi na educação infantil que ele começou a escrever com a letra bastão, depois foi para a letra cursiva, né? Então, se ninguém se atentou a ver a forma como esse aluno estava pegando no lápis, se ninguém consertou isso enquanto ele era pequenininho, na educação infantil, depois disso ninguém muda. E essa questão tem uma técnica, né, que faz que é até bem interessante, que ajuda no início a eles pegarem o lápis. Como eles pegam assim, aí tipo, utiliza o pegador na parte assim do lápis e ajuda que eles peguem da forma correta. E no início é bem interessante, que o ano passado eu trabalhava numa turma de 2 anos. E a maioria ainda não conseguia, né, segurar o lápis da forma correta. Daí a gente colocava o pegador para estimular eles a conseguirem. Um tempo depois, quando tirou, realmente eles estavam conseguindo manusear o lápis corretamente. Uma coisa simples, mas que ajuda bastante, né, na hora deles desenvolverem. Porque
eles vão chegar pegando lápis de todo jeito. Tem criança que chega pegando lápis assim, ó, para fazer. E esse trabalho precisa ser desenvolvido pelo professor, é o professor que precisa estar de olho, é o professor que precisa ver esse tipo de trabalho. Por quê? Porque atrapalha a letra da criança, atrapalha a forma da escrita dele, o posicionamento errado do lápis. Às vezes a gente pensa que é uma bobagem, mas não é. Então a criança ela não vai conseguir ter uma letra com a coordenação motora tão correta, porque a posição que ela pega no lápis não é a certa. E é como eu digo, veja, o trabalho desenvolvido numa turma de 2 anos. Então, quando ele chegar com 7, com 6 lá no primeiro ano, se ninguém trabalhou isso nesse intervalo todo de tempo, já era. Ele não vai conseguir, mesmo que o professor queira e o próprio aluno queira, é difícil, porque além de aprender a segurar no lápis direito, ele vai ter que aprender de novo a escrever, porque não foi desse jeito que ele aprendeu a escrever, entendeu? Então, são tem muitas técnicas, como essa técnica do pegador, tem várias outras técnicas que vão trabalhando o posicionamento da mão da criança, né? Esse trabalho manual, essa forma de pegar. Então, quando eu vejo uma criança pegando num lápis de um formato que não é o correto, eu já digo, ó, o professor de educação infantil não fez o trabalho como deveria fazer, né? E ele passou por vários, né? Ele não passou o tempo todo na creche com um professor só, né? E não é porque foi começado o trabalho, beleza, a professora que trabalhou com os alunos de 2 anos deveria ter começado esse processo para que ele conseguisse segurar o lápis corretamente. Mas a professora não fez. Mas na turma de 3 anos eu estou com esses alunos. E aí? Vamos fazer. Alguém precisa fazer. Não é porque o colega não fez ou que por N situações que não interessa, não foi feito. Mas você é o professor que está trabalhando com aquela criança, você está vendo que aquilo ali vai dificultar a aprendizagem daquela criança. Então, faça, né? Não veja o que fulano não fez, faça, né? Então, não olhe e aponte o dedo, né? Sempre lembre-se que quando você aponta o dedo, tem um apontado para o outro e 3 voltados para você, né? Então, não veja o que fulano não fez, o que fulano deixou de fazer. Não, faça. Faça diferente, faça o que realmente tem que ser feito, né? E aqui a gente tem uma seleção de materiais adequados para cada uma das situações que você pretende realizar na sua sala de aula. Observação atenta a todo esse material que você tem disponível, né? E o que você não tem, como você poderia encontrar, como eu disse, eu quero fazer uma aula sobre flores, sobre folhas, mas na minha escola não tem. Então, vamos ver se a gente consegue pelo menos trabalhar com flores artificiais, com folhas artificiais, para mostrar aos alunos pelo menos diferença de tamanho, né? Dessa questão de cores. Então, dá para você fazer. Então, se você estiver disposto, você precisa fazer uma seleção de materiais para que você possa identificar o que você tem, o que você precisa e onde você vai encontrar. Elementos essenciais na infância são os vários direitos de aprendizagem que esses alunos têm, né? Então, eles têm esse direito de brincar, mas brincar não simplesmente por brincar, estar solto, livre, né? Então, existe um momento que essa brincadeira é livre para que a criança possa simplesmente curtir aquele momento, mas a grande maioria das brincadeiras que são trabalhadas na educação infantil, elas têm todo um fundamento, elas têm todo um porquê por trás do que está sendo trabalhado. Desampare e dar conquistas a novos espaços, né? Você trabalhar vários espaços diferentes dentro do ambiente escolar. Você poder levar as suas crianças, né? Por exemplo, quando a gente estava falando do projeto Como a Natureza, né? Que você vai mostrar frutas e você vai mostrar verduras e etc. Então, se houver a possibilidade, não dê essa aula dentro da sua sala, dê essa aula na cozinha, porque é um ambiente onde as crianças se alimentam, então ele já vai fazer uma referência diferente. Então, converse com a merendeira, veja um horário que não vá atrapalhar tanto o trabalho dela, né? Que você possa levar as crianças para ficar ali naquele espaço, né? E você possa realizar o seu trabalho
junto com seus alunos dentro daquele espaço que é diferente para eles, para que você tenha a oportunidade de sair de dentro da sala de aula, né? O desenvolvimento integral dessa criança, você vai ouvir falar muito desse desenvolvimento integral. E como seria e como aconteceria esse desenvolvimento integral? É justamente quando o professor possibilita todas essas oportunidades. É quando eu vou fazer uma aula de frutas ou de verduras, que eu levo os meus alunos para a cozinha, para que eles possam viver aquela situação dentro do ambiente onde se cozinha. Eu quero falar de flores, e eu posso levar essas crianças para fora, porque eu tenho uma vegetação muito boa na minha escola, ou eu não tenho essa vegetação, mas eu posso pegar flores artificiais, folhas, e sentar com eles no pátio, e mostrar essas folhas, e deixar que eles toquem nessas folhas, já que elas são artificiais, você pode arrancar e depois botá-las de volta, né? E aí você pode questioná-los também sobre, se você estiver falando de uma flor, de uma folha de verdade, a gente pode desmontar? E pode botar de volta? É um questionamento interessante para você ver a compreensão das crianças, né? Porque muitas crianças acham determinadas flores e folhas bonitas, eles têm muito essa questão de arrancar, né? De arrancar para levar para a professora, de arrancar para levar para a mãe, né? Então, quando ele entender que a partir do momento que você arranca aquela flor, você está matando a flor, né? Então, ela vai viver por muito pouco tempo e ela vai morrer. Então, é mais bonito que ela fique onde ela está, porque aí você vai conseguir ver ela durante muito mais tempo. Então, isso é uma consciência que desenvolve essa integralidade da criança, né, nos vários aspectos que a gente tem aí. Comunidade externa de aprendizagem, né? É justamente essa inter-relação do que a criança aprende dentro da escola e o que ele pode levar para fora. Esse tipo de conscientização que essa criança vai tendo ao longo do seu processo. Essa é show. Escute as crianças, né? A escuta das crianças. Então, desde o começo, que eu falo na aula de hoje, que você não chegue despejando o seu conhecimento, que você chegue questionando as crianças sobre o que você vai trabalhar, que você observe o que é que as suas crianças sabem sobre o que você vai trabalhar. Dê a oportunidade de verificar que conhecimento prévio essas crianças têm, para que assim você possa direcionar e dar uma aula muito mais significativa para as crianças. Então, dê esse espaço, dê essa liberdade para que essas crianças possam se expressar, né? E essa formação desses educadores é isso justamente que faz toda essa diferença. Porque todo esse trabalho só vai ser feito de maneira correta, só vai ser trabalhado de forma correta se vocês tiverem sido formados de maneira adequada. Porém, se você tiver uma formação adequada, você teve acesso a todos os materiais, mas você não está disposto, você não vai fazer um bom trabalho, né? Então, o conhecimento, ele abre portas, né? O conhecimento te mostra os caminhos, mas você tem o livre-arbítrio de saber se você vai seguir ou não aquele caminho. Você precisa estar disposto. E aí, verdejando o aprender, que é justamente esse projeto que trabalha essa questão de plantar alguma coisa com a criança, de trabalhar essa consciência do verde, né, de mostrar a eles o que é que pode ser criado, como é que a planta sobrevive, que é quando você trabalha que se você arranca, se você tora, a plantinha vai morrer, e todo esse contexto a ser trabalhado, toda essa conscientização, né? Mas essa conscientização precisa vir de uma ação, né? E não só do falar. Que você deve cuidar, que você não deve desmatar, que você não deve... Não, você precisa empoderar aquela criança, você precisa dar a ele uma responsabilidade. Então, eu achei muito interessante a criatividade dos professores. Quando eles escolheram 2 crianças para ficar responsáveis pela planta, pela árvore que estava sendo plantada, que aquelas crianças precisavam dialogar as 2 e escolher um único nome para colocar naquela árvore, né? Que a criança precisava ter o cuidado.
Lá nos Estados Unidos, existe um programa muito interessante, eu pesquisando as coisas para dar aula, eu encontrei, que é trabalhado com adolescentes, que é a questão de uma conscientização com relação à gravidez precoce. E aí, eu acho que deve ser, eu acho que no 5º ano, se não me falha a memória, onde eles têm um projeto de ciências que eles precisam cuidar de um ovo, durante uma semana. Então, eles precisam, para onde eles forem, eles precisam levar aquele ovo. Então, obviamente, muitos alunos vão enrolar, principalmente quando eles estiverem em casa, né? Eles vão deixar o ovo no lugar. Mas na escola, ele precisa levar o ovo, né? Então, assim, quando a gente olha, você vai precisar a criança levar um ovo. É justamente essa responsabilidade, veja, de você ir para a escola, de você levar o ovo, você sabe que o ovo é uma coisa extremamente frágil. Qualquer pancada estoura o ovo, né? E é justamente essa responsabilidade que você vai tentar trabalhar nesses pré-adolescentes. Gente, esse ovo seria o seu filho, né? Então você matou seu filho. Então faz essa organização dentro da criança e mostra a ele que uma criança é uma coisa de extrema responsabilidade. É como se fosse um ovo. Ela precisa realmente de muitos cuidados, né? Ela precisa ser constantemente observado, né? O seu bebê não é um brinquedo, nem uma boneca que você pode colocar lá e brincar quando você quiser. Não, ele é um ser vivo. Então, eu achei muito interessante essa forma de você dar a essa pré-adolescente essa responsabilidade. Então, eles precisam passar uma semana cuidando desse ovo, né? E aí, os alunos que chegam até o final da semana com o ovo intacto, e aí você pode dizer, professora, mas ele quebrou, ele pode colocar um outro ovo no lugar. Os ovos, eles são pintados com uma caneta especial, né, que tem na escola e que eles não têm acesso. Então, se ele quebrar o ovo dele, não tem como ele colocar um outro ovo no lugar. Então, assim, são formas, né, de você tentar trazer essa responsabilidade para as crianças, né, para esses pré-adolescentes, para você mostrar a seriedade. E na grande maioria das vezes, pelo que eu vi quando eu estava estudando o projeto, eles não têm noção da relação, né? Eles recebem essa atividade, você vai ter que tomar conta desse ovo durante uma semana. E esse ovo na sexta-feira precisa ser entregue, intacto, não sei o quê. E você vai relatar como foi cuidar desse ovo. E aí, nessa culminância desse projeto, né, é que aí eles fazem essa relação com o ovo e um bebê, a responsabilidade de você criar um filho, de você organizar, de você ter o cuidado. E veja que esse ovo não precisa ser alimentado, não precisa ser colocado para dormir. Então, se faz essa relação. E aí ele diz, você não conseguiu cuidar de um ovo. Imagine se você tivesse um filho para cuidar, né? Então, são maneiras bem dinâmicas, vamos dizer assim, né? São bem interativas de você trabalhar um contexto muito sério. Então, da mesma forma, eu preciso trabalhar com essas crianças uma aprendizagem significativa, então eu vou levar uma vivência disso para essas crianças, né? Eu vou fazer com que essas crianças vejam realmente na realidade como é essa situação, para que eles possam me dar essa resposta como forma de aprendizagem. Uau, cansei! Digam aí o que é que acharam da nossa aula de hoje. Seu microfone está fechado, Yolanda.